Futebol de Mesa. Estamos aqui para apresentar uma aula prática didática sobre o futebol de mesa na modalidade de um toque disco liso para aquelas pessoas que pretendem iniciar o futebol de mesa nessa modalidade ou até mesmo para quem já iniciou e precisa de algumas orientações, alguns detalhes. Bom, eu procurei fazer um roteiro aqui para essa primeira aula, essa primeira parte, essa primeira apresentação, baseado na regra oficial da Confederação Brasileira vigente. Na verdade, o termo correto é regulamento, e dentro do regulamento estão contidas as regras. Então, nós vamos falar da versão do regulamento vigente, que foi revisado no dia 11 de maio de 2010. Essa é a versão 2.1.2 que está em vigor neste momento. Então, inicialmente, vamos falar da mesa de jogo, a mesa oficial. Vamos começar pelas dimensões. Então, a mesa, como vocês estão vendo aqui, é uma mesa que mede 2,20 metros de comprimento por 30 de largura. Isso é o tamanho da mesa. Agora, a marcação de jogo, tá? Os detalhes dessa marcação estão contidos na regra, no regulamento oficial. Então, nós temos 2 metros de comprimento, dividido no meio, 1 metro para cada lado, por 1,40 metro, que seria essa marcação aqui do campo. Dentro desse retângulo, que se assemelha a um campo de futebol, aí nós temos, de uma forma, digamos, proporcional, a área pequena, que é do goleiro, a área grande, a meia-lua da área grande, a linha divisória dos dois lados da mesa, o grande círculo, tá? O mesmo acontecendo desse lado. E temos também as marcas dos pênaltis de cada área, bem como os quartos de círculos que existem em cada vértice da mesa marcada para definição dos locais de cobrança de escanteios. Tá? Bom, essa mesa também, ela contém uma rede de proteção, né, ao lado de toda a sua extensão, tanto no comprimento como na largura, que tem a finalidade de fazer com que o jogador saia de campo e não caia no chão, como vocês estão vendo aqui. Antigamente, essas mesas oficiais, elas tinham um sarrafo de madeira, onde o jogador batia no sarrafo e voltava para o campo, e às vezes tirava alguns jogadores, né, do posicionamento. Por essa razão foi criada essa rede de proteção. Bom, essa rede de proteção, de acordo com o regulamento, com a regra, ela é exclusiva apenas para os jogadores serem, digamos, evitados de cair no chão, não sendo permitido usar nenhum acessório durante uma partida, tipo palheta, pano, material para polimento, parafina, o mesmo acontecendo sobre as redes das traves. Nada pode estar dentro do campo. Embora muitas pessoas usem essa área, geralmente atrás do gol, para colocar vários tipos de palheta, mas só lembrando que o regulamento não permite. Tá? Outro detalhe que a gente tem de falar da mesa está relacionado com as traves, os arcos, tanto de um lado quanto do outro. Tanto as traves como os goleiros,
eles precisam ter dimensões bem medidas, gabaritadas. Por quê? Porque 1 milímetro de diferença que existir para mais ou para menos nas dimensões internas da trave ou até mesmo do goleiro, isso pode fazer uma diferença durante o jogo. Bom, nós aqui idealizamos uma que nós chamamos de régua de arbitragem, onde ela tem algumas dimensões que constam no regulamento, né? E dentro dessas dimensões estão as dimensões das traves, dos arcos, como também dos goleiros. Eu vou demonstrar aqui. De acordo com a regra, o arco ou a trave, ele precisa ter 15 centímetros de comprimento por 6 centímetros de altura, tá? Então essa régua aqui, ela é feita computadorizada, ela tem uma dimensão de 15 centímetros aqui, onde a gente pode gabaritar. E aqui tem a certeza que ela tem 15 centímetros. O mesmo acontecendo com a altura. Então, esse lado dessa régua, que é a mesma dimensão do goleiro, do comprimento do goleiro, tem 6 centímetros. Então, você passa de fora a fora e essa altura tem que ser de 6 centímetros. Ou senão, você pode passar o goleiro como uma referência, que ele tem 6 centímetros de comprimento, tá? Então, resumindo, esse arco, essa trave, precisa ter 15 centímetros de comprimento por 6 centímetros de altura. Ultimamente, o pessoal tem tido esse cuidado com essas dimensões da trave. Porém, a gente, nos últimos campeonatos brasileiros, Copa do Brasil, ou até mesmo os campeonatos regionais, são reunidos nos salões de 20 a 25 mesas, aproximadamente, e a gente percebe que nem todas estão com essas dimensões. Daí a razão da própria Confederação Brasileira de Futebol de Mesa exigir com mais rigor esses pequenos detalhes da regra, porque essas dimensões fazem a diferença, tá? Vou deixar para falar, deixa eu ver, do goleiro, mais na frente, né? Mas vamos dar continuidade ainda falando da mesa. Então, essa mesa que nós jogamos, ela tem uma altura definida na regra. A altura definida na regra é que o suporte que existir embaixo da mesa, como esse mostrado ao lado, ele deve ter uma altura de 78 centímetros e a mesa colocada sobre esse suporte. Mas também ela fala de cavaletes, tá? Então, cavalete é aquele tripé em forma de triângulo, né, que deve ser colocado embaixo da mesa. Só que nós aqui não recomendamos que você use 2 cavaletes. Por quê? Porque como essa mesa ela é comprida, como já foi dito, 2,20 metros de comprimento, no momento que você se debruça e você faz pressão sobre a mesa, essa mesa ela tem uma certa flexibilidade. Isso, com o tempo, pode fazer empenar a mesa e aí você ter problema na hora de deslocar os seus jogadores. No caso de se usar os cavaletes, nós recomendamos que use 3, ou seja, 2 nas extremidades e 1 no meio, exatamente para minimizar esse fato dessa mesa empenar. Mas nós recomendamos que use um suporte, que é um suporte retangular, né? E por que recomendamos um suporte? Primeiro, para dar uma maior estabilidade no posicionamento da mesa sobre o mesmo. E segundo, que esses suportes, eles possuem nas suas extremidades inferiores de cada perna reguladores de altura, como vocês podem ver aqui na foto ao lado.
Então, esses reguladores, eles conseguem exatamente ajustar a mesa para ela ficar totalmente nivelada. De acordo com a construção civil, é muito comum em qualquer ambiente, de uma sala, de um quarto, enfim, qualquer cômodo de qualquer residência, você ter um certo caimento, por menor que seja, para dreno de água quando se vai lavar. E esse caimento, muitas vezes, se existir, ele não for totalmente plano, a mesa vai precisar de ter um ajuste para que ela fique 100% nivelada. Normalmente, nós usamos esses níveis usados em construção civil com a bolha, de modo que você posicione ele em vários pontos da mesa, sempre procurando manter essa bolha no centro do nível, né? Não só no sentido longitudinal, como no sentido lateral. Então, você pode estabelecer no mínimo 3 leituras em cada lado do campo, né? E sempre observando o ajuste, né, desse nível. Se for necessário ajustar, você vai lá na parte inferior de cada perna do suporte e faz o ajuste necessário de modo que a mesa esteja nivelada. E por que a gente tem essa preocupação? Porque se eu faço um lançamento de um lombo de um lado da mesa para o outro, se essa mesa estiver empenada ou desnivelada, é comum o jogador sair e buscar uma trajetória diferente, sempre buscando aquele lado que tem a irregularidade no nivelamento, tá? Então, uma vez nivelada, tá certo? A mesa, você faz o teste, limpa a mesa, né? Nós vamos falar a seguir, e faz os jogadores deslocarem para ter a certeza de que não existe empeno ou desnível da mesa, tá? Bom, mas não só de mesa nivelada, você tem uma eficiência no decorrer de um jogo. É importante que essa mesa, ela seja confeccionada de preferência por um artesão, ou seja, um marceneiro, mas que ele tenha um conhecimento do futebol de mesa, tá? Então tudo começa na escolha da madeira, que ela pode ser uma madeira de compensado naval, pode ser uma madeira de cerejeira, pode ser de embuia, pode ser uma madeira de lei, mas hoje se usa muito o MDF, né? Que são vendidos em folhas que medem 2,20 por 1,60, que também é usado, muito usada hoje na nossa modalidade. Só que da forma natural, como a mesa ou a folha de madeira é vendida, não tem condições de você jogar com a modalidade disco liso, porque esses botões eles necessitam de uma mesa não só nivelada, mas também bem lixada e bem polida. E finalmente, bem limpa, né? Então, essa mesa, quando o artesão já entrega, ele já deve ter escolhido uma madeira bem plana, ele deve ter feito o lixamento e o tratamento no piso da mesa adequado para o futebol de mesa, usando as lixas adequadas e material necessário para o polimento. Assim como também a marcação, né? Não só do campo de jogo, com a sua área pequena, área grande, meia-lua, grande círculo, linha divisória, enfim, mas também já entrega a mesa com as traves já posicionadas, aparafusadas com suas respectivas redes, com os filós de preferência de algodão, bem como também a rede de proteção da mesa já instalada e com os suportes
né, em cada extremidade, com cordão, como vocês estão vendo aqui na imagem desta mesa. Não necessariamente uma rede, digamos, personalizada como essa, com logomarcas, mas pelo menos uma rede que dê e garanta a queda do jogador dentro da rede e não no chão. Ok? Vamos falar agora sobre os técnicos. Quem são os técnicos? A regra diz que os técnicos são duas pessoas que vão se confrontar em uma partida de futebol de mesa. Então, a nossa regra, a nossa modalidade de futebol de mesa ainda não tem regulamentado a contratação de um árbitro de futebol de mesa. Então, nas competições oficiais, nós mesmos que jogamos somos escalados previamente nas tabelas como árbitro de determinados jogos, né? Então, tanto o técnico quanto os árbitros, que somos nós, devemos conhecer e bem o regulamento e suas regras, né? Então, o técnico é aquele que vai fazer o lance impulsionando os jogadores de um lado para outro, em algum local da mesa, de acordo com as suas táticas e estratégia de jogo. E os técnicos, quando estiverem no jogo, recomenda-se que não converse, não tenha assunto paralelo. Sempre que você for receber um amigo, ou avisar que ele venha assistir um jogo, lembre-se de avisá-lo que no momento do jogo deve ser evitado conversas paralelas, para que o andamento normal do jogo não seja atrapalhado. Né? Muitas vezes, quando nós conversamos com alguma pessoa fora do seu oponente ou árbitro, nós tiramos a nossa concentração que estamos preparados para aquele jogo. E aí é onde acontecem as falhas, e muitas vezes elas são preocupantes, porque isso pode definir uma partida. Então a recomendação é que evite conversas paralelas. Se durante o jogo existir algum questionamento, que esse questionamento seja direcionado para o árbitro da partida, né? Eventualmente, pode acontecer de você interferir no jogo quando acontecer uma questão de interpretação de regra. Por exemplo, se o árbitro marcou uma bola que foi falta técnica, um exemplo, você pode questionar dentro do seu conhecimento que aquilo não foi uma falta técnica, foi uma reposição. Por exemplo, digamos que você bateu um tiro de meta, a bola rolou, ela saiu em pé e não deslizando, e saiu para a linha de fundo. Então, se ela sair reta, é uma falta técnica em favor do seu oponente. Mas se ela sair rolando, o regulamento diz que é uma reposição. Digamos que o árbitro, naquele lance, marcou uma falta técnica e a bola saiu rolando. Então, você pode questionar e dizer que, na sua opinião, não foi uma falta técnica porque a bola rolou, né? Então, isso caracteriza uma reposição de bola. Então, você deve se dirigir ao árbitro. Agora, quando existem dois técnicos disputando uma partida, o que deve ser evitado são discussões entre os técnicos. Tá? Então, existe uma recomendação que sempre se questione ao árbitro, né? Eu estou falando de partidas oficiais onde existe a presença do árbitro, ok? Bom, quando o técnico estiver jogando, nós sabemos que o regulamento, ou seja, a regra, ela permite que cada técnico execute um lance por vez, daí a razão de ser a regra chamada de um toque, né? Porém, existem algumas situações
onde você pode ter até uma sequência de 2 ou até 3 lances consecutivos, né? Digamos, o seu adversário fez uma falta no jogador no seu campo, então essa falta, de acordo com o regulamento, é uma falta de 2 lances, porque o seu jogador que sofreu a infração está no seu campo. Digamos que agora você tem 2 lances a seu favor. Você lança a bola para o campo do adversário e de lá com o outro jogador você dá a intenção de chutar em gol. Então aí você já tem 2 lances. Imagine você que nesse lance, o segundo lance, que você chutou em direção ao gol, a bola tocou no goleiro e saiu para escanteio. Então você tem direito a mais um lance, ok? Só que você não pode chutar gol. Você está batendo no escanteio, nós vamos ver isso mais na frente. Então veja que você, durante a partida, baseado no regulamento, você teve direito a 3 lances consecutivos. Ok? Bom, com relação ao posicionamento do técnico na mesa. Digamos que o meu adversário, essa equipe escura, vai pedir um chute a gol. A bola está no campo de ataque dele, então eu tenho de me preparar o meu goleiro. Então, após a preparação do goleiro para aquele jogador no qual o adversário intencionou chutar gol, eu posiciono o meu goleiro e eu tenho de me afastar da mesa. Eu não posso ficar próximo ou encostado na mesa. A regra diz, o regulamento diz que eu tenho de me afastar de modo que não incomode a sequência do lance do meu oponente. Outra coisa que o técnico deve se preocupar e ter o cuidado é na hora da comemoração do gol. Então, normalmente, quando se faz um gol, é comum as pessoas extravasarem, usarem algum jargão de comemoração, mas essa comemoração ela tem que ser uma comemoração sem muito ruídos, né? Que seja uma comemoração respeitosa não só para o seu oponente, para o árbitro e as pessoas que estiverem presentes assistindo ao jogo. Portanto, não é permitido que se use palavras de baixo calão, que se role no chão e saia correndo, se abraçando com um ou com o outro, comemorando, como os jogadores de futebol fazem. Basta você fazer uma comemoração sucinta, mas respeitosa, nunca direcionando para o seu oponente, mas apenas colocando para fora aquela adrenalina acumulada que você estava naquele momento e fez o gol. A mesma coisa quando o seu goleiro defende uma bola e tal. Então, tudo dentro da normalidade e também dos bons costumes. Educação é muito importante nessa prática do futebol de mesa. Não só a educação, como respeito ao árbitro, ao seu oponente e aos espectadores. Com relação ao uniforme, né? Então, o uniforme, hoje preconizado nos regulamentos dos torneios, ele pode ser um short, uma bermuda, né? Não um short de banho, ou uma calça, pode ser comprida, uma camisa que identifique o seu time ou a sua associação, e um calçado fechado, um tênis, um sapato, ou sandália com um rabicho. Nem isso está sendo hoje permitido. Isso é uma forma de você ter uma padronização e uma melhor visualização daqueles que prestigiam o nosso futebol livre. Não é permitido você usar camisa de regatas, né? Por uma questão até higiênica, né? Não precisa entrar em muitos detalhes. Mas uma camiseta de camisa, manga curta, manga comprida, um calçado fechado, uma bermuda, uma calça, isso aí está de bom tamanho. Se vai ser padronizado ou não, isso vai depender do regulamento da competição, ok? Vamos falar agora dos árbitros. Como foi dito, o árbitro somos nós técnicos, né?
não tem assim uma regulamentação para que a gente vá jogar um campeonato em outra cidade e você tem um árbitro contratado. Bom seria se isso acontecesse, né? Bom, então, o que é que o árbitro precisa conhecer? Então, se você for escalado para arbitrar um jogo entre dois técnicos, você precisa conhecer bem a regra, nos seus detalhes, né? Para que você possa conduzir a partida dentro do regulamento. Pode acontecer que durante um jogo, como a nossa regra, o nosso regulamento, ele é bem complexo, existir alguma dúvida de interpretação. Se os dois técnicos concordarem que houve um equívoco do árbitro, né, a situação está resolvida. Mas se persistir a dúvida dos dois técnicos e até mesmo do árbitro, normalmente nas competições oficiais, quer seja ela numa associação ou num evento confederado, sempre vai existir uma coordenação da mesa diretora. Então, essas pessoas designadas no regulamento devem ser consultadas para dirimir, para tirar aquela dúvida que aconteceu no jogo. Com isso, o árbitro, ele é o responsável também pelo controle de tempo. Então, nós sabemos que uma partida de futebol de mesa, ela tem uma duração completa de 50 minutos, ou seja, um tempo de 25 minutos, cronometrado, e outro tempo de mais 25 minutos. E normalmente se usa um cronômetro digital regressivo, é o padrão, de modo que as pessoas, ao acioná-lo, ele vá regredindo no tempo. Tá? Uma competição oficial, normalmente em algum local visível daquele ambiente, vai ter um cronômetro maior do que esse aqui, e ele é regressivo. Então, se você tem 10 partidas sendo jogadas simultaneamente, não será aquele árbitro que teve um questionamento na mesa que ele vai lá e para aquele cronômetro, porque ele estaria interferindo nas demais mesas. Mas ele pode usar o seu relógio de pulso ou mesmo o celular e aqui ele parar o tempo para poder dar um acréscimo, se necessário, no final de cada tempo. Não é? Então, é importante que o árbitro ele administre bem o tempo. O regulamento diz que cada técnico, ao executar cada lance, ele tem até 15 segundos para executar seu lance. Então, isso é um tempo necessário, né, que já foi estabelecido em regulamento para que cada técnico execute o seu lance. Caso o técnico ultrapasse esse tempo em demasia, repetidas vezes, então o regulamento consta que o árbitro deve chamar a atenção do técnico infrator, avisando que ele ultrapassou os 15 segundos. Então, baseado no regulamento, o árbitro pode entender que aqueles sucessivos atrasos pode ser considerado um antijogo e, geralmente, na terceira reclamação, o árbitro marca uma falta disciplinar daquele técnico infrator. Persistindo, né, esses lances demorados, ele pode até chamar a atenção do técnico e expulsar, tirar de campo um jogador. E a gente sabe que uma equipe ela é composta por 10 jogadores e um goleiro. Né? Então o jogo só terá continuidade se você tiver no mínimo 7 jogadores mais um goleiro. Então, havendo a expulsão de mais um jogador, aquela partida será interrompida. É um caso raro de acontecer, até porque no nosso ambiente de futebol de mesa reina muito, hoje, atualmente,
a amizade, a liberdade de expressões, né? O fair play, isso é muito importante, nós vamos falar isso mais na frente, tá? Então, o tempo é 15 segundos por lance. Eventualmente, no lance, digamos assim, com mais cuidados, a partida está sendo desenrolada normalmente, existe um lance de difícil posicionamento do goleiro. É comum, às vezes, algum técnico ultrapassar o limite dos 15 segundos para preparar um goleiro. Mas são coisas raras que acontecem, que muitas vezes nem o adversário questiona, nem tampouco o árbitro dá acréscimo, porque isso vai depender da situação do jogo. Então, se não existe um atraso repentino dos 15 segundos, isso fica relevante a critério do árbitro. Ele pode dar algum acréscimo no final do jogo, porém, antes de terminar aquele tempo, o árbitro deve avisar aos dois técnicos que vai dar 1 minuto ou 2, ou seja lá quanto tempo for de acréscimo. Então, o árbitro é quem controla o tempo. Digamos que você está jogando e a bola caiu no chão e, por algum motivo, demorou a se achar, ou até mesmo se perder e ter que ser substituído. Então, isso pode levar 1 minuto, o árbitro pode acrescentar a seu critério um tempo para isso. A gente lembra também que durante um jogo oficial, cada técnico só poderá substituir até 3 jogadores. Então, nessa troca, ela pode acontecer quando a bola for tiro de meta, ou quando ocorrer um gol, ou nos intervalos das partidas. Então, o árbitro poderá, a seu critério, acrescentar algum tempo do jogo motivado pelas substituições, caso elas demorem. Ok? Então, a questão dos 15 segundos, ela tanto vale para você executar um lance, como para você preparar o seu goleiro para o chute a gol, como também para você arrumar as suas equipes. E nós vamos falar mais adiante como arrumar essas equipes. Então, só adiantando, durante o jogo, só existem 2 momentos, 2 situações, onde cada técnico poderá arrumar a sua equipe conforme suas táticas e estratégias de jogo. A primeira é na saída do jogo, nós vamos falar mais adiante, e a segunda é quando acontecer um tiro de meta. Então, ambos os técnicos poderão arrumar, posicionar os seus jogadores de acordo com a conveniência estabelecida no regulamento. Ok? O árbitro, ainda estamos falando do árbitro, ele deve ser imparcial. Então, eu posso ser muito amigo do adversário aqui e não conhecer o adversário daqui, que seja de outro estado. Mas no momento que nós nos posicionamos como árbitro na mesa, o foco tem que ser no regulamento, tá? Independente de amizade. Daí a razão do árbitro ser imparcial. Isso acontece em qualquer modalidade de esporte que existir, né? Outra função do árbitro. Então, é muito comum durante o jogo, digamos, o adversário dessa equipe jogou e tirou o jogador de campo, um lance normal. Então, cabe ao árbitro reposicionar o jogador aqui próximo onde ele saiu. E só depois da jogada desse adversário é que o árbitro vem e recoloca o jogador exatamente tangenciando a linha por onde esse jogador saiu. Então, o adversário da equipe preta tirou o jogador branco de campo, o árbitro deve posicioná-lo aqui na lateral, sempre evitar de deixar aqui embaixo, e depois que o técnico que provocou a saída do jogador jogar novamente, aí sim, esse jogador é colocado em campo, tangenciando a linha por onde ele saiu, tangenciando por fora, como vocês estão vendo aqui. Essa é a atribuição do árbitro. Isso não quer dizer
que muitas vezes o árbitro está aqui, o botão sai lá e um dos dois técnicos posiciona o jogador nessa linha, nesse espaço lateral. Não tem problema. Muitas vezes o árbitro até agradece, desde que a pessoa que for colocar, recoloque o botão em campo, tangenciando a linha no local correto. Ok? Bom, outra coisa que o árbitro, que somos nós, como já foi dito, tem que ter durante o jogo, além do conhecimento do regulamento, das regras, ele também procurar manter a disciplina e o respeito mútuo entre os jogadores, os técnicos, o árbitro e a plateia. Tá? Então é muito importante que ele tenha esse ato ou essas atitudes disciplinares, né? Sempre fazendo um julgamento, digamos, coerente daquilo que os bons costumes requer com relação ao respeito, com relação à disciplina na questão de tempo, na questão de comemoração de gol e por aí vai, né? Agora vamos falar dos jogadores, né? Os técnicos já foi dito que o árbitro somos nós. Agora os jogadores são os botões, né? São aquelas peças cilíndricas que são posicionadas na mesa, né? Então, cada jogador, de acordo com o regulamento, ele precisa ter, no máximo, 6 centímetros de diâmetro por 1 centímetro de altura. Essas são as dimensões máximas para cada jogador. Diferente de um outro jogador que é o goleiro. O goleiro é o único jogador de cada equipe que tem as suas dimensões também padronizadas. Então o goleiro ele tem um formato de paralelogramo, como vocês estão vendo aqui, né? E ele tem 6 centímetros de comprimento por 3,8 centímetros de altura por 2 centímetros de largura. Essas medidas, elas têm que ser precisas. Então, voltemos aqui à régua de arbitragem, na qual eu falei anteriormente. Ela tem as medidas padronizadas de 15 centímetros de comprimento da trave, com 6 centímetros de altura. Mas também, ela tem também um gabarito para o goleiro. Então, como dito, o goleiro tem 6 centímetros de comprimento por 3,8 de altura e por 2 centímetros de largura. Então, aqui nessa régua, nós passamos o goleiro, né? Então, se o goleiro passar justo, como esses aqui estão passando, nesse retângulo, isso é uma prova de que o goleiro está com o seu comprimento e sua altura e a largura, né, desse outro retângulo aqui embaixo, né, dentro dos padrões. Então, eu já sugeri à Confederação Brasileira de Futebol de Mesa que adquirisse várias réguas como esta para serem distribuídas com os árbitros durante os jogos oficiais. Porque nessa regra, antes de começar um jogo, cada árbitro ele vai pegar os 2 goleiros e fazê-los passar no gabarito. Se eles não passarem no gabarito, é porque as suas dimensões estão acima do normal. E como eu disse, num jogo como esse aqui, questões de milímetros fazem grandes diferenças. Então, ele tem como medir o comprimento, a altura e a largura. Ele também pode gabaritar as dimensões máximas dos jogadores. Então, como foi dito, o jogador ele tem no máximo 6 centímetros de comprimento, de diâmetro, por 1 centímetro de altura. Então, existe um outro retângulo aqui, onde o árbitro pode
passar os jogadores. Se o jogador passar na altura e no diâmetro, ele está dentro do padrão. O regulamento, a regra, como nós chamamos, ela não define a altura mínima nem o diâmetro mínimo, né? Mas ela determina a altura e diâmetro máximo. Pode ser usado aqui no gabarito. Quando nós formos falar de posicionamento dos jogadores na hora de bater um centro, sair com uma saída de jogo, ou no tiro de meta, aí é onde entrarão em cena outras dimensões que estão contidas nessa regra, como a distância de 18 centímetros, né? Que é a distância entre dois jogadores no campo de ataque, na hora da mesma equipe, na hora que for iniciar uma saída de jogo. Esses botões eles não podem ficar a uma distância menor do que 18 centímetros, tanto de uma equipe como de outra. Então, se houver uma distância menor, o árbitro vem com a régua e aqui ele faz o ajuste. Essa régua também, ela tem outra dimensão de 6 centímetros, que é idêntica ao comprimento do goleiro. Também é usada quando você vai arrumar a sua equipe. A distância de jogadores de equipes diferentes não pode ser inferior a 6 centímetros, que é o tamanho do comprimento do goleiro. Então, eles têm de estar, no mínimo, né, afastados um do outro de 6 centímetros, como vocês estão vendo aqui. Então, o árbitro pode vir com essa regra e fazer essa conferência. A regra diz que os jogadores, quando vão ser posicionados para a saída de jogo, eles têm de estar mais ou menos a 6 centímetros da linha divisória. Tá? Então, você não pode sair com o botão do jogador com mais de 6 centímetros. Então, a distância máxima de cada jogador para a linha divisória tem que ser 6 centímetros. Ele não pode começar o jogo assim, né? Mas a regra, ela faculta a você que vai sair e colocar o seu botão aqui, próximo à linha, menos de 6 centímetros. Contanto que o seu oponente ele faz de modo que a distância seja no máximo 6 centímetros, tá? Então, isso é uma questão de bom senso, tá certo? Para as pessoas terem isso em mente. Bom, com relação aos jogadores, a gente tem aqui como diferenciar. O jogador, ele pode ser um jogador de defesa ou um jogador de ataque. O que é que diferencia um do outro? Primeiro já falamos do diâmetro e comprimento e altura dos botões. Também tem de lembrar que os jogadores têm de ser padronizados. A equipe tem de ser padronizada. Nós vamos falar mais na frente da equipe. Mas voltando aos jogadores, o que difere um jogador de um atacante é a bainha, ou seja, essa parte lateral. Então, quando você tem a parte do jogador lateral vertical, ele é chamado de zagueiro. Por quê? Por mais que você chute, faça o lance do jogador, de um zagueiro, observe que a bola sempre vai rente à mesa, porque ele não levanta a bola. Esse é o zagueiro, diferente de um atacante, que ele tem essa bainha, essa parte lateral inclinada, né? Então, quanto maior for o ângulo da bainha, ou seja, o ângulo de inclinação, mais esse jogador, ao tocar na bola, faz a bola levantar. Tá? Então, por exemplo, numa situação como essa, esse aqui é um atacante. Quando você toca aqui, ó, ele passa por cima desse jogador. Como ele pode também, né, se for um atacante, você chutar e a bola cobrir o goleiro, como vocês viram aí. Por quê? Porque ele tem uma bainha inclinada. Aí você pergunta, existe um padrão para esse ângulo da bainha? Não, isso depende da conveniência de cada jogador. Nós temos aqui um medidor de ângulo,
né, que você pode utilizar, isso é vendido nas casas comércio local, onde você aqui consegue ajustar aqui e ele te dá uma leitura de qual ângulo esse jogador foi fabricado. Normalmente se usa inclinações de atacante hoje, aqui, na modalidade de um toque disco-liso, na maioria das federações, as bainhas de 13 graus para baixo. Então tem quem joga com botões de 13 graus, ou mesclar com 13, de 10 graus, de 8 graus, 6 graus, ou seja, quanto menos for o ângulo de abertura da bainha, menos o jogador levanta. A escolha desses jogadores, quer sejam de defesa ou de ataque, com um ângulo maior ou ângulo menor, a regra, o regulamento não menciona quais você deve jogar e quais quantidades você vai ter de botar de zagueiro ou de atacante na sua equipe. Quem vai definir isso é você. É você que é o técnico, é você que tem sua tática, você tem sua estratégia e que vai definir de acordo com aquilo que você planejou para o jogo em função do seu adversário. Não é? O que sabemos é que você precisa ter 10 jogadores mais o goleiro em campo. Né? Esses jogadores, eles precisam ter alguns cuidados. A questão do cuidado começa com o lixamento. Tá? Então, o lixamento de um botão não é simplesmente você colocar uma lixa, né? E você simplesmente lixar nesse sentido. Por quê? Porque, como já foi dito, essa mesa, ela tem de ser, não tem peno, ela tem de ser nivelada, ela tem de ser bem lixada, bem polida e limpa. Isso para fazer com que os botões se desloquem, né, no sentido uniforme, como nós vamos ver mais na frente. Agora, para que isso aconteça, é necessário também que os botões estejam devidamente bem lixados e bem polidos. Então, nós temos vídeo aqui na TV Palheta que pode mostrar para vocês alguns procedimentos de como lixar essa parte inferior do botão. Tá? Então, é necessário que você tenha o menor atrito da parte inferior do jogador, quer seja ele zagueiro ou atacante, o menor atrito com a mesa. Então, nos vídeos que nós temos aqui disponíveis, vocês vão ver que existe um procedimento de você lixar mais as bordas externas inferior dos botões, mantendo o contato centralizado na parte central de cada botão. Mas só lixar não resolve o problema. Você, após o lixamento, recomenda-se que você use algum produto, tipo um luxamóvel, poliflor, ou até mesmo parafina ou cera de carnaúba, que você passe embaixo do jogador e use uma flanela adequada para polir a parte inferior, de modo que você tenha ele bem polido, com menos atrito, para que ele corra na mesa, como vocês estão vendo aí, certo? Se você não fizer assim, é comum você lançar a bola e ele parar no meio do caminho, tá? Esse é o cuidado que você deve ter na parte inferior. Agora, na parte superior, essa parte de cima do botão, é recomendável que não tenha arranhão de qualquer tipo, né? Que ele seja plano. Então, normalmente, as pessoas devem usar produtos que ajudem a manter essa parte limpa e brilhosa na parte superior.
Então, no comércio automotivo, existe a massa de polir número 2. Os fabricantes são vários, onde você pode tirar essa massa, passar sobre o botão que porventura esteja algum local arranhado, e aí numa flanela limpa você passar com força, sempre girando em vários sentidos, até que aquele arranhão desapareça. Só que tem um detalhe: quando você usa uma massa como essa, que ela é fabricada com produtos derivados de petróleo, ele deixa uma certa gordura em cima do botão. E às vezes, quando você vai usar a palheta para deslocar um lance com mais precisão, essa palheta prende em cima do botão. Então, nós recomendamos que use parafina ou cera de carnaúba ou outro produto que a pessoa achar conveniente, que seja adequado, que ele passe numa flanela, como eu estou passando aqui, ó, e posteriormente você passe a parte superior do jogador nessa parte que tem a parafina. Agora sim, você, ao deslizar a palheta, ela vai suavemente, garantindo para você aquela precisão daqueles lances mais curtos. Porque se ela prender, você vai ter que imprimir mais força, e aí sim você perde o controle e até mesmo pode cometer uma infração, né, ou perder aquele lance. A mesma coisa, eu vou falar de outro produto aqui, que eu chamo de polidor de botões. Tá? Isso é um produto aqui idealizado por nós para facilitar exatamente esse procedimento de limpeza. Então, ele é um produto feito de madeira, em pinho, né, uma madeira invernizada, né, onde ele tem aqui 4 retângulos, 2 de um lado e 2 de outro, onde são colocados aqui flanelas, pano multiuso, até mesmo lixa, se vocês quiserem. E eles são 3 peças presas, né, fazendo um conjunto, fixada por parafusos nas extremidades, contendo em cada extremidade do parafuso, de um lado e do outro, uns protetores de silicone, para que você possa usar o conjunto sobre a mesa e a madeira não arranhar a mesa, porque tem a proteção do silicone, certo? Dessas pecinhas. Então, existe um artesão aí na cidade de Mossoró que fabrica esse produto aqui. E essas flanelas, isso aqui pode ser trocado a critério de cada proprietário, né, do produto. É muito simples e ajuda muito. Então, o que é que nós fazemos aqui? Nesse caso aqui, nós usamos para limpar, polir a parte de baixo do botão, nós usamos poliflor, né? Então, você borrifa o poliflor aqui, né? E nessa parte aqui, você passa a cera. Então, para você ser rápido no polimento, a parte inferior do botão você passa aqui, que está com poliflor, girando o botão, e a parte superior você passa desse outro lado, girando também, para que a palheta deslize bem. Esse outro lado você pode usar uma lixa 400, uma lixa 600, para eventualmente tirar algum arranhão, caso o botão caia, quebra uma quina. Então você precisa de uma lixa. Então esse polidor de botão, ele também serve para você usar numa situação emergencial, né, caso o botão arranhe ou quebre uma parte de sua quina, que você vai precisar trabalhar para que ele tenha um bom rendimento. Voltando ao nosso texto, falamos sobre os jogadores. Agora vamos complementar aqui e falar de equipe, né? Então, o que é uma equipe de futebol de mesa? A equipe é composta, como foi dito, por 10 jogadores mais o goleiro, com as dimensões que são preconizadas no regulamento, na regra. Esses jogadores, eles devem ter numeração diferente e podem ter também escudo ou fotografia de jogadores. Alguns símbolos que identifiquem a equipe. Porque
os botões, eles têm que ser padronizados no seu material, na sua cor. Agora, o diâmetro e a altura pode variar, contanto que a característica do jogador, ela seja padrão, como vocês estão vendo aí. Nós temos aqui duas equipes, uma equipe preta e uma equipe branca, composta por 10 jogadores e o goleiro, né? Bom, cada jogador, ele tem o seu número para diferenciar daquele outro. Não necessariamente o número 2, 3, 4, 5, 6 tem que ser zagueiro. Você pode usar qualquer numeração. A mesma coisa acontece com o goleiro. O goleiro, ele tem que ter um número diferente daqueles que estão em campo. O número 1, o número 300, o número 27, enfim. Uma equipe de futebol mesmo, basicamente, são 10 jogadores e um goleiro. Acontece que muitos botonistas fazem seus treinamentos e possuem suas táticas e estratégias diferentes. Então, existem jogos onde, no decorrer do jogo, o técnico pode optar em fazer até 3 substituições, usando jogadores com características iguais ou diferentes. Isso vai a critério do técnico. Quando é que ele usa uma substituição inteira? Quando aquele jogador não está deslizando bem, ou ele caiu, quebrou uma quina, ou ele está mal polido. Então ele vai, tira um zagueiro e põe um similar, porém com a numeração diferente. O mesmo acontece com o atacante. Mas muitas vezes você está jogando, digamos, com 6 jogadores de defesa e 4 de ataque, e você está ganhando um jogo, por exemplo. Você pode tirar dos 4 atacantes e trocar por atacantes de bainha menores, que levantem menos, que façam o papel de zagueiro. Ou até mesmo trocar um atacante por um jogador de defesa, que é 90 graus, não tem problema. Contanto que você tem direito, no jogo oficial, a fazer apenas 3 substituições por jogo. Ok? Vamos falar agora da bola. A bola é um disco, como vocês estão vendo aqui, com 1 centímetro de diâmetro por 0,2 centímetros de altura e 2 gramas de peso, feito de uma resina acrílica. Se não me falha a memória, a regra fala em polipropileno, não tenho bem certeza. Bom, só uma particularidade com relação às bolas. Atualmente, a maioria dos jogadores que praticam a modalidade de um toque disco livre tem optado em jogar com jogadores com bainha menores, de 10 graus, de 8 graus, de 7 graus. E quando você começa a usar esse tipo de jogadores com bainhas menores, você necessita de imprimir mais força em cada lance. E com o passar do tempo, essas bolas que antes tinham uma altura de 2 milímetros, passaram a ser fabricadas com 1 milímetro a mais. Então hoje, a maioria das bolas que se praticam hoje no futebol de mesa no Brasil, ela possui um diâmetro, 1 centímetro, né? Ou 10 milímetros de diâmetro, 3 milímetros de altura, ou seja, aumentou 1 milímetro, e o peso de 2 a 3 gramas. Só que tem um detalhe: essas bolas hoje, elas estão sendo fabricadas por um único fornecedor no Brasil. E baseado nos lotes que são comprados, elas atendem tecnicamente, porque correm bem na mesa, não deslizam demais, nem prendem demais, e elas também levantam, quando o atacante, adequadamente. Só que elas estão vindo, ultimamente,
ora levantando mais do que outras, ora prendendo um pouco mais, às vezes o diâmetro é um pouco maior do que 1 centímetro, mas coisa pequena que quase ninguém percebe. E nesse momento nós estamos com uma parceria aqui no Rio Grande do Norte, com a fábrica da Bonô, uma fábrica de botões aqui na cidade de Parnamirim, que vem fazendo um trabalho de parceria conosco, e nós orientamos a fábrica através de alguns modelos para eles entreguem, e alguns lotes foram feitos, a maioria deles no início todos reprovados, porque ora a bola não levantava bem, ora a bola não corria bem, ora a bola corria demais. E fazendo os devidos ajustes, os últimos lotes que nos foram entregues atenderam a necessidade. Então existe uma possibilidade muito grande dessas bolas passarem a ser fabricadas de forma industrial por essa fábrica aqui da Bonô, e com a vantagem de ser bem padronizadas, elas são feitas em séries, e também um custo bem menor. Para vocês terem uma ideia, essa bola hoje que você adquire, um único fabricante no Brasil, ela está custando de 3 a R$ 3,50 a unidade. E não são 100% eficientes em termos de características. Já a fábrica da Bonô tem uma garantia de ter uma padronização no diâmetro, na altura e no peso, e ter um custo bem menor. Tá? Então, essas novas bolas estão em fase de aprovação pela Confederação Brasileira de Futebol de Mesa. Hoje nós temos cerca de 2.000 a 2.500 praticantes de futebol de mesa, confederados ou não, no Brasil. E a tendência é que esse número de praticantes aumente com a divulgação que está sendo feita nas redes sociais. E todas essas pessoas utilizam as bolas, na maioria das vezes brancas, como essa que vocês estão vendo aqui. Então, para que essas novas bolas que estão sendo fabricadas e aprovadas pela Confederação seja diferenciada dessas atuais, a fábrica da Bonô, vou dar aqui uma notícia de primeira mão, ficou de me entregar, com essa parceria que nós estamos fazendo, ainda esta semana, quinta ou sexta-feira, uma bola idêntica, porém ela vai ter uma pigmentação nessa parte externa, exatamente para diferenciar das bolas atualmente que estão sendo jogadas, que são nem todas padronizadas. A Confederação Brasileira vai ser a detentora da compra de um lote inicial, a princípio em torno de 50.000 bolas, e essas bolas serão distribuídas com as 13 federações, hoje filiadas à Confederação Brasileira, para repassar para os seus associados, para as associações e os membros, a um custo bem menor do que está sendo praticado hoje. E para finalizar, falando da bola, como eu falei, ela tem 1 centímetro de diâmetro, tem agora 3 milímetros de altura e 2 gramas a 3 de peso. Deve ficar ainda com 3 gramas de peso. E na sua parte periférica, ela tem 2 chanfros, ou 2 biselos, parecidos com um disco voador, como a gente vê nas ilustrações aí de ufologia. Então ela tem um formato de um disco, daí a razão de ser a modalidade de um toque disco. Agora, o disco ele pode ser liso ou cavado. Hoje,
a maioria das federações no Brasil jogam com botões lisos. Quando a gente fala liso, é porque embaixo é totalmente liso. Há umas 2 décadas atrás, se jogava com esses mesmos jogadores, só que eles eram cavados embaixo, era oco aqui embaixo e tinha um furozinho aqui no centro. Então os botões prendiam mais na mesa, eles corriam menos. Daí a razão de se chamar botões cavados. Hoje, atualmente, lá no sul do país, acredito que Rio Grande do Sul, talvez Santa Catarina, ainda jogam com botões cavados. Só que a regra é a mesma, a bola é a mesma, né? E a gente tem de respeitar, né, as preferências das pessoas jogarem. Então é só para diferenciar que existem os botões lisos, como esses aqui, e os botões cavados. Mas as características e o regulamento é o mesmo que se joga. Bom, vamos falar agora sobre paletas. Uns chamam de palheta, LH, e outros chamam de paleta. Pelo nosso português, o termo correto é paleta, CH. Então, existem vários tipos de paletas, ou palhetas, como queiram, para se jogar, ou até mesmo a unha. Então, eu posso jogar com a unha, como vocês estão vendo aqui. A regra permite. O que eu não posso é jogar com o dedo, assim. Isso não é permitido. Mas jogar com a unha, com a parte da unha, isso é permitido pela regra. Muitos estados ainda têm pessoas, principalmente na Bahia e Sergipe, que jogam de unha. Agora, cada técnico pode optar por uma palheta ao seu gosto. Então, antigamente tinha as fichas ou as paletas redondas ou semi-redondas. E ultimamente as pessoas têm jogado com réguas, né, como essa que vocês estão vendo aqui. Ela mais comprida, ela mais fina, a espessura menor. Então isso cada técnico vai escolher e definir qual o melhor tipo, se ela é chanfrada embaixo, se não é. Muitas vezes você tem um jogador que está entre dois jogadores, e se você for botar aqui a palheta, a sua mão pode tocar nesses jogadores. Então você pode ter o que eles chamam de palheta tipo T. Ela tem uma saliênciazinha aqui, como vocês estão vendo, onde você posiciona aqui, ó, e suas mãos não têm contato com esses botões. Também é um tipo de palheta, para esses lances assim mais, digamos assim, precisos, né? Que você pode, nessa palheta, tocar num outro jogador. Então, o material da palheta, a espessura, o comprimento e a largura, o formato da palheta em si, isso vai depender de cada técnico. A regra não tem restrições nem padronização para esse tipo de modelo de regra, tá? Vamos falar sobre a regra de arbitragem, tá? Então a regra de arbitragem não é regulamentada. Isso aqui é uma ideia que nós criamos, né? Aqui para facilitar, né, a atuação do árbitro. Então, como eu falei, essa regra aqui, ela já foi apresentada à Confederação Brasileira, que ainda não definiu se vai seguir esse modelo ou não. Mas aqui nessa regra de arbitragem, ela é feita em computador, um desenho em CorelDRAW, onde ela tem aqui uma dimensão maior de 18 centímetros, eu vou já falar sobre isso. Ela tem outra dimensão de 15 centímetros, mais um comprimento de 12 centímetros, outro comprimento de 6 centímetros, meia dúzia, e os gabaritos para o goleiro, altura, comprimento e largura, e também o gabarito para os botões. Então, logo essa bola seja aprovada e padronizada, nós vamos introduzir na régua um gabarito para que essa bola passe e também tenha a sua altura, tá certo?
Então estamos aguardando apenas a definição. Aí você diz assim, aonde é que eu uso a dimensão de 18 centímetros? Como eu falei, nós vamos ver mais na frente. Quando eu vou arrumar a minha aqui para sair, eu vou arrumar para. Se eu levar um gol, eu vou arrumar a minha aqui para o adversário também. Mas se eu vou começar no primeiro tempo ou no segundo tempo, esses botões de mesma equipe não podem ficar juntos. A distância mínima são 18 centímetros entre jogadores de mesma equipe. Tá certo? Isso é válido só para o botão de frente, porque aqui você pode deixar próximo, a regra não interfere. Da mesma equipe. A mesma coisa acontece. Essa outra equipe aqui, o técnico pode posicionar os seus jogadores dessa forma. Então, a distância mínima tem que ser 18 centímetros. Eventualmente pode ser maior, não tem problema. Eu posso colocar aqui, ó, e ser maior do que 18 centímetros, não tem problema. O que eu não posso é fazer isso. Eu não posso é fazer isso. Né? Aproximar os botões menos de 18 centímetros. Essa seria a distância mínima dos meus botões de mesma equipe para o ataque. Ok? Pode ser maior, mas não pode ser menor. Então, nós já vimos aqui a função dos 18 centímetros. Aí tem uma medição aqui de 12 centímetros. O que é isso? Digamos eu vou cobrar um lateral com esse botão. A regra diz que a bola tem que se deslocar no lance da cobrança do lateral ou de um escanteio no mínimo 12 centímetros. Tá? Então, essa medida menor de 12 centímetros é a referência que eu tenho, que essa seria a distância mínima que eu bati, fiz o lance e a bola percorreu. Se ela percorreu mais de 12 centímetros, o lance é válido. Mas se eu bater e ela ficar aqui próximo, menos de 12, aqui, ó, entendeu? Então aqui eu tenho a numeração de 0 a 12, tá? Então ela me dá a referência. Se eu fizer o lançamento e a bola for menos do que 12, esse lance será revertido para o adversário em forma de falta técnica, né? Outra medida que tem também é de 6 centímetros. Os 6 centímetros é o seguinte: essa distância máxima de um jogador dessa equipe para a linha divisória tem que ser 6 centímetros. O mesmo acontecendo com esse, 6 centímetros. Quando eu for arrumar, por exemplo, isso aqui, ó, não pode, porque tem menos de 6. Então, quem vai sair do jogo, digamos seja a equipe branca, ele vai ser afastado de modo que tenha 6 centímetros de distância entre dois jogadores. Quando nós formos bater um tiro de meta, é uma outra situação. Digamos que eu coloquei essa equipe branca no ataque, tá? Então, quando o meu adversário for fazer a marcação, ele não pode colar ou aproximar o botão da marcação desse aqui, né? Então, veja bem, a distância mínima entre esse botão que eu posicionei e o que o meu oponente vai marcar, ela não pode ser inferior a 6 centímetros, certo? Bom, é muito comum, eu posso marcar até mais distante, nunca menos, sempre no mínimo 6 centímetros, que é essa medida. Muitas vezes o pessoal usa o goleiro, porque como foi dito, o goleiro ele tem 6 centímetros de comprimento, então o pessoal faz isso. Nós não recomendamos que o árbitro tire o goleiro para vir fazer isso. Por quê? O goleiro, depois de arrumado, ele está em jogo. Então, no momento que o árbitro tira, ele tem que recolocá-lo exatamente onde ele está. Então, por que não usar a regra? Que não tem nada, não interfere. Às vezes, você está sem a regra e o árbitro tem dúvida se os botões têm 18 centímetros. Aí ele pega o goleiro, aí começa. 1, 2, 3. É uma trabalheira grande. Se ele tiver a regra, já tem 15 centímetros, é só fazer isso. Depois ele não vai ter o trabalho de botar e quem sabe até botar na posição errada. Né? Nós vamos ver o posicionamento dos jogadores, inclusive do goleiro. Então,
Está aqui uma sugestão que facilita a arbitragem e se ganha tempo com ela durante o jogo. Vamos falar agora do limpador da mesa. Então, isso aqui é um produto que parece uma esponja de apagador de quadro negro, né? Quadro branco. Nas lojas de construção civil tem muito isso, essas peças que servem para lixar a parede. Então o pessoal bota lixa e às vezes nas lojas automotivas também é muito usado, ela tem umas engrenagens de ferro aqui que prende a lixa aqui. Então eu comprei essa aqui da marca Purflex, Purflex, Purplex. Se você está na internet, você vai ver a foto. Isso aqui é bem leve, feita de um material sintético, onde, para que serve isso aqui? Para você limpar a mesa, tá? Então, como foi dito inicialmente, você vai começar um jogo, é importante que você limpe a mesa. A mesa já foi lixada, já foi polida, e está ali. Você está numa competição, muitas vezes você joga uma partida, e aqui e lá você põe a mão, a pessoa transpira e parte do suor, ele fica impregnado na mesa. E muitas vezes você vai fazer um lance curto, o botão prende. Então se recomenda, antes de cada partida ou de cada reinício, digamos, no segundo tempo de jogo, você pegar um pano úmido, né? Molhar, espremer, deixar ele só úmido, e você passar o pano úmido na mesa, né? Em toda a sua extensão. Isso aí é coisa rápida, isso aqui facilita muito, porque você ganha tempo e você tem uma aderência maior, um espaço maior, uniforme para limpar. Ele vai ficar um pouco úmido, com questão de 2 ou 3 minutos, você vem e passa um papel desse de computador, A4, e você passa. Qual é a finalidade de você passar o pano úmido? É você tirar exatamente toda e qualquer sujeira que esteja em cima da mesa, que possa impactar no deslocamento do botão, principalmente quando você pretende fazer um lance curto, né? Como nós sabemos, essa mesa, ela é feita de madeira e a madeira contém poros, mas ela também é tratada com alguma cera ou algum outro produto, depende do marceneiro que for dar tratamento na mesa, e pode existir alguns poros, pequenos que sejam. E nós sabemos que no ambiente existem muitos sólidos pequeninos em suspensão. E mesmo o ar-condicionado ligado, ele transporta no ar alguma poeira que você não enxerga a olho nu. E às vezes, um grão dessa poeira faz uma diferença grande num lance de curta distância. Ora você o botão corre demais, ora corre de menos, ora você erra e comete uma falta. Então, a gente recomenda que passe um pano úmido, de preferência com a peça plana, como essa, né? E depois que ele secar, questão de 1 ou 2 minutos, você passa um papel. Por que você passar o papel? Porque no momento que você passa o papel, por menor que seja aquela poeira em suspensão, ela é absorvida pelo atrito com o papel. Aí sim você tem a mesa lixada, a mesa polida, a mesa limpa e nivelada. E na altura certa, que é 78 centímetros. E você tem os seus botões bem lixados, conforme procedimentos que eu falei anteriormente, bem polidos embaixo, com o menor atrito possível na mesa, para ele deslocar bem, e também livre de arranhões e bem polido em cima, de modo que a sua paleta desloque suavemente. Você tendo esses cuidados com a mesa e com os jogadores, aí você consegue impor na mesa a sua tática e a sua estratégia
com os seus jogadores atendendo aos seus comandos. Ok? Agora vamos para outro detalhe que eu gostaria de informar. É com relação à iluminação, como essa que vocês estão vendo aqui ao lado, com refletores de LED, que é o que nós recomendamos, porque são luminárias que emitem menos calor e têm uma maior luminosidade. Por exemplo, aqui nessa mesa, nós temos 2 refletores, como esse que vocês estão vendo aqui ao lado. Né? Então, ele me dá uma luminosidade perfeita na mesa, principalmente quando eu tenho um jogador de cor escura, que eu quero fazer um lance. Então, eu tenho uma boa iluminação que me permite ver exatamente o contato final da palheta com o jogador na hora do deslizamento. Diferente de você só ter um refletor mal posicionado, que para um lado ele vai ajudar você a enxergar o contato final da palheta, mas para o outro vai ficar uma resta, uma sombra. Tá? Então daí a razão de você distribuir uma boa iluminação no seu local de jogo. Normalmente as associações, elas já têm as suas luminárias bem distribuídas. Outra coisa que eu queria comentar aqui, que são os cuidados finais, antes de nós entrarmos na etapa de jogo, propriamente dito, é a questão da climatação. Né? Então, nós sabemos que numa região como essa nossa aqui do Nordeste, a temperatura média anual, ela fica na faixa de 28 a 32 graus Celsius, temperatura ambiente. Em algumas regiões mais, outras um pouco menos. Mas sempre uma temperatura que nos faz transpirar. Pior ainda se você tiver um clima equatorial, como o da Amazônia, Belém do Pará, no Maranhão, onde a umidade ainda é maior. Então, esse desconforto com alta temperatura gera uma transpiração da pele, né? E essa transpiração, ela passa para a mesa e fica impregnada na mesa no decorrer do jogo. Então, decidiu-se, devido às particularidades aqui descritas, os botões correrem bem, a mesa está bem nivelada, limpa e tal, a gente tem também aqui na nossa região, como em todo o Brasil, a questão do vento. Então, muitas vezes você faz um chute e a bola sai rolando, como aí você está vendo. O que é que acontece? Quando você tem um vento numa área aberta, essa bola, ela tende a ter outra direção devido à influência do vento no ambiente de jogo. E quando você tem temperaturas elevadas, você tem um inconveniente do desconforto para jogar, devido ao suor. Às vezes você está transpirando, o suor cai na mesa e você tem que estar limpando. E quando não, a própria mão, né, com a transmissão do suor, vai marcando a mesa. Daí a razão de, ultimamente, essa modalidade ter como uma referência você jogar num ambiente climatizado. Né? Na região sul do país, onde a temperatura é bem menor, às vezes o frio incomoda. Você tem que se agasalhar, inclusive usar luvas, quando a temperatura é muito baixa. Então você pode resolver esses problemas de alta temperatura ou baixa temperatura usando um aparelho de ar-condicionado como esse que vocês estão vendo aqui ao lado. Nós recomendamos que procure manter no ambiente uma temperatura de preferência estável em 23 graus Celsius. Né? Aqui no nosso ambiente, eu costumo usar um relógio que me dá o tempo, tá? Ele me dá a umidade, tá certo? E me dá também a temperatura. Então, eu sempre procuro fazer uma regulagem no meu aparelho de ar-condicionado
de modo que eu tenho uma umidade relativa do ar em torno de 50%, uma temperatura em torno de 23 graus Celsius. Por que eu faço isso? Porque é uma forma que eu tenho de avaliar o meu desempenho numa arena de treinamento e jogos amistosos como essa. Mas já num ambiente tipo, no hotel, onde você tem um salão grande, lá eles usam mais de um aparelho de ar-condicionado, mais possante, nas associações também, onde tem mais pessoas, onde tem mais mesa. Então, o que se quer com isso é ter uma temperatura mais estável possível, na ordem de 23 graus, manter essa umidade nessa faixa de 50%, isso não é regulamentado, é apenas uma opinião que eu dou, que eu procuro trabalhar em cima disso aqui, né? E você não ter a influência do vento, daí a razão de você ter um ambiente climatizado, tá? Para finalizar, vamos falar aqui sobre o tempo de jogo. Então, o regulamento diz que o tempo de jogo é de 50 minutos, dividido em 2 tempos de 25, podendo ter algum acréscimo em função de algum atraso justificável que é determinado pelo árbitro do jogo. E cada jogador, ele tem direito a executar seu lance num tempo máximo de 15 segundos. Quanto menos, melhor, porque o jogo fica mais rápido. Mas o máximo é 15 segundos, mas sempre orientado e disciplinado pelo árbitro do jogo. Ok? Com relação à saída do jogo, né? Então, se você tem um árbitro, ele vai optar em quem vai sair primeiro. Né? Tem gente que tem preferência de sair primeiro, tem outros que não. Então, é feito um sorteio na hora e o árbitro é quem decide se é com cara ou coroa, se é escolher na mão que está a bola, ou perguntando aos árbitros, técnicos, quem é que quer sair primeiro de uma forma democrática. Ok? Uma coisa que eu acho importante, e como essa nossa modalidade é de entretenimento e lazer, intrinsecamente está inserido nessa nossa modalidade também o respeito mútuo e a amizade. Então, independente de quem seja o seu oponente, ou de qual foi o resultado do jogo, é de suma importância que antes dos jogos as pessoas se cumprimentem com aperto de mão, um ok que a gente está na pandemia, ou juntar as mãos, mas que a gente tome uma atitude, não só com o oponente, mas também com o árbitro, de cumprimentá-lo por estarmos iniciando aquela partida. E mais importante ainda, é quando se termina o jogo, que você ganhando ou perdendo, cumprimente o seu adversário, cumprimente o árbitro com os bons costumes. Cumprimentar o adversário é uma forma de parabenizá-lo pelo desempenho que ele teve nos treinos, suas táticas, suas estratégias de jogo, que fez com que ele ganhasse o jogo. Esse é um mérito que o nosso oponente tem. E vice-versa. Cumprimentar o árbitro é uma forma agradável de parabenizar e agradecê-lo, porque ele é um técnico igual a nós. E que está ali numa competição, disponibilizando o seu tempo, que poderia ser de descanso, para estar mediando o jogo. E para os que são mais observadores, um árbitro, se ele usar a boa técnica de arbitrar, de acompanhar os lances, de colocar os jogadores em campo, nos locais e tal, ele talvez tenha
um desgaste físico bem maior do que cada técnico que está ali sempre no seu local de jogo. O árbitro ele se movimenta muito, ele tem que estar atento à direção da bola para que ele consiga fazer uma arbitragem correta e imparcial. Então, nada melhor do que você cumprimentá-lo e parabenizá-lo por essa colaboração, já que nós não temos árbitros externos pagos. Né? Aqui nós temos também o intervalo entre uma partida e outra. Né? Aliás, entre um tempo e outro. Então nós temos apenas 5 minutos de intervalo. Imagine se você está jogando uma competição oficial com 10 mesas, onde cada rodada começa com um tempo exato, e a sua mesa teve 3 minutos de acréscimo no final do primeiro tempo. O árbitro vai acrescentar esses 3 minutos e agora você só tem 2 minutos para fazer o quê? Primeiro, ter o seu descanso, sentar numa cadeira, porque 25 minutos em pé não deixa de ser uma atividade física de baixo impacto. Você precisa se hidratar, você precisa tomar um copo d'água, ou sair fora do ambiente fechado e climatizado para respirar um ar mais puro, né? Eventualmente você pode precisar fazer uma necessidade fisiológica e ter de ir ao banheiro, lavar as mãos. Necessariamente você precisa, antes de começar o segundo tempo, de fazer uma limpeza na mesa e nos botões. Daí a razão de você usar esse acessório e esse polidor que nós estamos aqui sugerindo. Você gasta bem menos tempo do que ir passar a flanela, depois de passar produto, flanela diferente, enfim. Bom, isso aqui são sugestões. Mas que você precisa ter esses 5 minutos para isso. Né? E você precisa, antes de começar o jogo, posicionar os seus botões corretamente, para que o árbitro inicie naquele tempo que vai ser igual para as 10 mesas. Então você tem muita coisa para fazer no intervalo de apenas 5 minutos e até, em algumas situações, menos. Então isso é o que vai acontecer no intervalo do jogo. Bom, aqui nós estamos concluindo as informações preliminares que todos os botonistas precisam ter para praticar o futebol de mesa na modalidade de um toque disco liso. Na parte 2 dessa nossa aula prática didática, aí sim nós vamos falar sobre o posicionamento dos jogadores, aí entrar diretamente no jogo, no desenrolar do jogo, a partir da cobrança do centro de saída de jogo, no tiro de meta, numa reposição, numa falta técnica, e aqueles lances mais comuns de acontecer. E dessa forma, a gente finaliza essa primeira etapa da aula prática didática que estamos aqui nos propondo apresentar.